Deixa-me fazer-te uma pergunta desconfortável. Já alguma vez chegaste ao fim de uma página inteira, e percebeste que não ficou absolutamente nada? Releste a mesma frase 3 vezes e ela continuou a deslizar pelo cérebro, sem se fixar em lado nenhum? Ou pegaste num livro que toda a gente dizia ser incrível e simplesmente não entrou? Se respondeste sim a alguma destas perguntas, bem-vindo ao clube. É um clube enorme. E não és pouco inteligente. Não tens falta de concentração e também não estás perdido. O que acontece é que ninguém te ensinou a ler de verdade. E eu não digo isso como crítica às escolas, às famílias, aos professores. Até porque eu me enquadro nesse grupo, não é? Digo porque é literalmente o que a ciência da leitura descobriu nas últimas décadas. Aprender a descodificar palavras, que é o que a maioria de nós aprendeu na escola primária, é apenas o primeiro andar de um edifício muito alto. E muita gente ficou no primeiro andar sem saber que havia mais. Hoje vou contar-te o que esse edifício tem lá em cima. Sejam muito bem-vindos a Navegando em Português. Eu sou a Denise Castro e hoje estou a estudar para uma apresentação de didática no mestrado na Universidade de Coimbra sobre o ensino da leitura em segunda língua. Mas enquanto estudava, fui me apercebendo de que tudo o que estes investigadores dizem sobre aprender a ler numa segunda língua se aplica também a nós, a qualquer pessoa, a qualquer língua, incluindo a nossa língua materna. Porque aprender a ler bem é, de certa forma, um processo que nunca termina. E hoje vamos perceber por quê. Quando tinhas 5, 6 anos, aprendeste a ler. Algumas pessoas até aprendem mais cedo. Mas pronto, essa é a média. Ou seja, aprendeste que a letra A faz o som A. Que gato se lê gato. Que as letras têm uma ordem e juntas formam palavras. Isto chama-se descodificação e é absolutamente essencial. Sem isto, não há leitura. Mas aqui está a questão. A descodificação é apenas o restão, é a fundação. E a maioria de nós ficou por ali. Porque a escola considerou que aprender a ler estava feito. Pauline Gibbons, uma investigadora australiana que trabalha com leitores em segunda língua, descreve isto de uma forma que me ficou na cabeça. Um leitor proficiente é simultaneamente 4 coisas. Aprendamos quais são. Primeiro, é um descodificador, o que significa que este leitor sabe transformar símbolos em sons e sons em palavras. Estamos, portanto, no primeiro andar, na base, na fundação. O segundo é um participante do texto. Ele conecta o que lê ao que já sabe sobre o mundo. Chegamos ao segundo andar. Terceiro, é um utilizador do texto. Compreende para que serve aquele texto e como funciona naquele contexto. Um e-mail de trabalho lê-se de forma diferente de um romance, que se lê de forma diferente de um manual de instruções. Chegamos, então, ao terceiro andar. E quarto, o leitor é um analista do texto. Lê criticamente, percebe que todo o texto tem um ponto de vista, uma ideologia, algo que escolheu dizer e algo que escolheu calar. Chegamos, então, ao quarto andar. Quantos de nós chegamos ao quarto andar regularmente? Quantos chegamos ao terceiro? Não é uma crítica, é uma constatação. E a boa notícia é: estes andares podem ser visitados a qualquer idade. Alberto Manguel, na sua História da Leitura, um livro que eu adoro, devias ler, se gostas de pensar sobre livros. Conta-nos algo que me surpreendeu imenso. Durante séculos, a leitura silenciosa era uma raridade quase suspeita. Lia-se em voz alta, sempre. Era assim que os textos eram partilhados, memorizados, experienciados.
Santo Agostinho ficou tão impressionado quando viu o bispo Ambrósio a ler sem mover os lábios que achou que estava a testemunhar algo sobrenatural. A leitura silenciosa, essa coisa que fazemos todos os dias, no metro, no sofá, na cama antes de dormir, é uma tecnologia relativamente recente. E como toda a tecnologia, tem de ser aprendida, não é instintiva. O historiador Robert Darnton acrescenta outra camada. Antes do século XVIII, a maioria das pessoas lia de forma intensiva. Poucos textos, relidos muitas vezes. A Bíblia, o Catecismo, talvez um almanaque, faziam parte desse acervo. Era uma relação profunda com poucos livros. Com a proliferação dos jornais e dos romances no século XVIII, surgiu a leitura extensiva. Muitos textos, uma vez cada. E com ela surgiu também o pânico moral. Dizia-se que ler demasiados romances corromperia as mentes, especialmente das mulheres e dos jovens. Chamavam-lhe leitura voraz, como se fosse uma doença. Hoje sabemos que é exatamente o oposto. Ler muito, ler por prazer, é uma das coisas mais saudáveis que podes fazer pelo teu cérebro. Mas, curiosamente, a resistência ao prazer de ler, a ideia de que leitura a sério tem de ser difícil e obrigatória, ainda ecoa em muitos de nós. Quantas vezes te sentiste culpado por abandonar um livro que não estava a entrar? Quantas vezes escolheste um livro importante em vez de um que genuinamente querias ler? Vamos então falar sobre isso? Então vamos lá. O cérebro não lê, o cérebro constrói. Aqui está algo que me mudou a perspectiva completamente. Um texto não tem significado, não mesmo. As palavras nesta página, ou as palavras que estou a dizer agora, são apenas símbolos, sons, sinais. O significado não está neles. O significado constrói-se na tua cabeça, através da interação entre o que está escrito e tudo o que já sabes. Chama-se a isto a teoria dos esquemas. E William Grabe e Pauline Gibbons desenvolveram-na muito bem nos textos que estou a estudar. Os esquemas são basicamente os atalhos cognitivos que o teu cérebro criou ao longo da vida. São padrões, categorias, estruturas de conhecimento, porque quando lês a palavra aeroporto, por exemplo, o teu cérebro não processa apenas essa palavra. Ativa automaticamente tudo o que sabes sobre aeroportos, filas, malas, segurança, partidas, chegadas, aquela ansiedade específica, o cheiro a café fraco. Isto é extraordinariamente útil. Permite-te processar texto muito mais depressa do que se tivesses de construir o significado de cada palavra do zero. Mas há dois tipos de esquemas que vale a pena distinguir. Os esquemas de conteúdo, o que sabes sobre o mundo, os temas, as culturas. Se leres um texto sobre cricket sem nunca teres visto um jogo, os teus esquemas de conteúdo estão vazios. Podes descodificar todas as palavras e não perceber absolutamente nada. E os esquemas formais? O que sabes sobre como os textos funcionam? Sabes que uma notícia começa pelo mais importante. Sabes que um conto tem apresentação, conflito, resolução. Sabes que um contrato tem uma linguagem bem específica. Quando o texto não segue os padrões que conheces, o teu cérebro fica desorientado, mesmo que entendas todas as palavras. Percebi as palavras todas, mas não percebi nada. Quantas vezes já disseste isso? Ou ouviste esta frase? É exatamente o fenômeno dos esquemas. O teu motor de descodificação está a funcionar perfeitamente. O problema é que o motor de construção de significado não tem material para trabalhar.
Acontece muito com textos acadêmicos. As palavras são portuguesas, a gramática está correta e ainda assim é como ler numa língua estrangeira. Acontece também com textos de outras culturas lusófonas. Um português, a ler um conto angolano, pode tropeçar não nas palavras, mas nos referentes culturais, nas histórias por baixo das histórias, nas coisas que o texto assume que sabes. Um brasileiro, ao ler Fernando Pessoa, pode entender cada verso e sentir que há qualquer coisa que lhe escapa. Isso não é falta de inteligência, é falta de esquemas. E esquemas constroem-se com leitura, com curiosidade, com exposição a contextos diferentes. Vamos então ao paradoxo do texto difícil. Douglas Brown, no Teaching by Principles, faz uma observação que me fez rir, porque é tão verdadeira. Quando tentamos simplificar textos para torná-los mais acessíveis, às vezes tornamos-los mais difíceis, não acham? Por quê? Porque a linguagem natural tem redundâncias, repetições, paráfrases, contextos que se reforçam mutuamente. E essas redundâncias são exatamente o que nos ajuda a construir significado quando encontramos uma palavra desconhecida. Num texto simplificado, as redundâncias desaparecem. Cada palavra passa a ser essencial. Se não sabes uma, perdes o fio. É o mesmo princípio que torna os textos para crianças, às vezes, mais difíceis de compreender para adultos que aprendem uma língua. São tão sintéticos que não oferecem contexto suficiente para inferir. A moral da história: um texto ligeiramente acima do teu nível, com o contexto rico, pode ser mais acessível do que um texto simplificado e empobrecido. O que o teu cérebro faz enquanto lês? Vamos ao tráfico de dois sentidos. Em outras palavras, bottom-up, top-down. Brown descreve a leitura como um processo de dois movimentos simultâneos. E acho que esta imagem ajuda muito a perceber o que se passa quando estamos a ler. O movimento bottom-up é de baixo para cima. Letra, palavra, frase, parágrafo, texto. É o movimento da descodificação. É lento, cuidadoso e consome muita energia cognitiva. O movimento top-down é de cima para baixo, como a própria palavra em inglês indica. O teu conhecimento do mundo, as tuas expectativas, as tuas hipóteses sobre o que o texto vai dizer, guiam a forma como lês cada palavra e, portanto, é mais rápido e mais intuitivo. Um leitor eficiente alterna entre os dois constantemente, como num jogo de tênis onde és os dois jogadores ao mesmo tempo. O problema é que quando o bottom-up está sobrecarregado, quando há demasiadas palavras desconhecidas, ou o texto é muito complexo, não sobra energia cognitiva para o top-down. E é aí que a leitura colapsa. Descodificas, mas não compreendes. Já aconteceu contigo? Aposto que sim. A minha acontece sempre que leio textos jurídicos. Estou a descodificar com tanto esforço que chego ao fim do parágrafo e não sei o que li. Diferente de um advogado, que anda de ponta cabeça com os textos e o compreende. Agora vamos à armadilha do dicionário. Keiko Koda, no Handbook of Language Teaching, estuda o que acontece quando alunos de segunda língua encontram palavras desconhecidas. E há um padrão muito claro. Os leitores menos proficientes param em cada palavra desconhecida, procuram no dicionário, retomam. Param, procuram, retomam. Você já fez isso estudando uma língua estrangeira? O problema não é o dicionário. O problema é a interrupção constante do fluxo de leitura. Cada paragem desfaz a construção de significado que estava a acontecer. É como tentar ver um filme onde alguém pausa a cada 2 minutos para explicar uma referência cultural. Os leitores mais proficientes fazem algo diferente. Inferem. Usam o contexto, a estrutura da frase, a raiz da palavra, o que já leram antes,
para adivinhar o significado com uma precisão surpreendente e segue em frente. Isto não significa que o dicionário seja um inimigo. Significa apenas que o momento do dicionário deve ser escolhido conscientemente, não disparado automaticamente por cada palavra desconhecida. Uma regra prática que vejo em muitos programas de leitura. Tenta inferir o significado de uma palavra desconhecida pelo contexto. Se a palavra aparece 3 vezes e continuas sem perceber, aí sim, consulta o dicionário. Deixa eu contar para vocês uma curiosidade sobre a escrita e o cérebro. Roger Chartier, historiador da leitura, tem uma observação fascinante. O suporte físico da leitura muda a experiência cognitiva. Não é a mesma coisa ler num manuscrito medieval, num livro de bolso, num e-reader ou num telemóvel. A neurociência moderna confirma isto. A leitura em ecrã tende a ser mais superficial, mais scanning, menos aprofundamento. Não porque os ecrãs sejam piores, mas porque os nossos cérebros associam ecrãs à leitura rápida, de informação fragmentada, tal como encontramos nos e-mails, redes sociais e nas notificações. Se já perceberes de que não estás a conseguir aprofundar numa leitura no ecrã, experimenta mudar de suporte. Imprime, vai ao papel. Para muitas pessoas, acaba por fazer uma diferença enorme. E se te perguntares por que razão sublinha as coisas no papel, mas nunca no e-reader, é porque o gesto físico de sublinhar cria uma âncora cognitiva que o toque no ecrã não replica da mesma forma. E é engraçado. Isso é treinável, porque, apesar da ciência dar todas essas demonstrações, eu própria posso vos dizer que aderi ao Kindle e já sinto-me confortável com foco e atenção para ler, grifar e anotar utilizando o Kindle. E quando é que ele funciona no meu contexto? Funciona quando estou já na cama pronta para dormir, ou quando eu estou em viagem. Mas, se estou sentada para estudar, como aqui na mesa que estão a ver, dá muito mais jeito o livro físico. Numa biblioteca, obviamente, o livro físico. E continuando a nossa fofoca sobre leitura, deixa agora eu vos contar as estratégias que os bons leitores usam. O segredo que os bons leitores não sabem que têm. Joy Johnson, espero ter dito correto, no ensaio sobre o ensino de estratégias de leitura, começa com uma imagem muito simples que vou adaptar para nós. Imagina 2 leitores a ler o mesmo artigo de opinião num jornal. O primeiro chama-se Ricardo. Lê palavra a palavra, para quando não conhece um vocábulo, procura no dicionário, continua, chega ao fim sem conseguir resumir o argumento principal, sente então que o texto foi difícil. O segundo, o Paulo. Antes de começar a ler, olha para o título e faz uma previsão mental sobre o que é que isto vai ser. Lê o primeiro parágrafo e confirma ou corrige a sua previsão. Quando encontra uma palavra desconhecida, lê a frase toda antes de decidir se precisa de a procurar. Vai fazendo perguntas ao texto, como: por que é que o autor diz isto aqui? O que é que está a tentar provar? Chega ao fim com uma compreensão clara do argumento. O texto pareceu-lhe fluir naturalmente. A diferença entre Ricardo e Paulo não é inteligência, é estratégia. E estratégias aprendem-se, não se preocupe. Já que estratégias são aprendidas, eu deixo aqui 10 coisas que pode começar a fazer hoje. Claro, não é a Denise que está a dizer, é o Brown, pesquisador. Brown lista 10 estratégias de leitura que os leitores proficientes usam. Vou traduzi-las para a vida real, para que possam aplicar nas vossas vidas. Número 1. Define o propósito antes de começar. Vou ler este artigo para perceber a posição do autor sobre X. É diferente de vou ler este artigo para ter uma ideia geral do tema.
propósito determina como lês. Número 2. Faz skimming antes de mergulhar. O que significa isso? Lê o título, os subtítulos, o primeiro parágrafo de cada secção, o último parágrafo. Dá-te pelo menos 90 segundos. Crias um mapa antes de entrar no território. E a leitura posterior é muito mais eficiente. 3. Não subvocalizes tudo. Aquela voz interior que lê cada palavra, útil para textos difíceis, é infelizmente um travão na leitura de textos mais simples. Treina a ler em blocos de palavras, não uma a uma. 4. Aprende a fazer scanning. Quando procuras uma informação específica num texto longo, não precisas de ler tudo. Os teus olhos podem varrer o texto em busca de palavras-chave. E isso é uma competência que se treina, experimenta. 5. Infere antes de procurar. Nós já falamos disto. Tenta perceber o significado pelo contexto, antes de recorrer ao dicionário. 6. Analisa as palavras desconhecidas. Prefixos, sufixos, raízes, indecifrável, indecifrável, que se pode decifrar. A morfologia do português é rica e bem previsível. Usa. 7. Distingue o literal do implícito. O que o texto diz e o que o texto quer dizer são coisas diferentes. Um texto que descreve minuciosamente uma sala suja pode estar a dizer algo sobre a personagem que a habita. Ler o implícito é um músculo. Exercita-o. 8. Usa os marcadores de discurso. No entanto, por outro lado, em conclusão, apesar de... Estas palavras são balizas que te dizem como as ideias se relacionam. No entanto, diz-te que vem uma ideia contrastiva, contrária. Portanto, diz-te que vem uma conclusão. Segui-los torna o texto muito mais navegável. 9. Faz mapas semânticos. Para textos complexos, desenha as relações entre as ideias. Não precisa de ser bonito, basta capturar as conexões. O teu cérebro processa visualmente de forma muito eficiente. E 10, monitoriza a tua compreensão. Pergunta a ti próprio, de vez em quando: estou a perceber isto? Consigo resumir o que acabei de ler? Se a resposta for não, recua. Não continues a acumular texto sem compreensão por baixo. Agora deixa eu falar rapidamente para vocês de uma técnica subestimada, chamada Think Aloud. Jansen usa muito nas suas aulas a técnica de Think Aloud, pensar em voz alta enquanto lê. O professor lê um parágrafo e vai verbalizando o seu raciocínio. O título sugere que o autor vai defender X, mas neste parágrafo está a apresentar um argumento contrário. Deve ser para refutar a seguir. Deixa-me confirmar. Para quê? Para tornar visível um processo que nos leitores experientes é completamente invisível. Aqui está a minha sugestão. Experimenta fazer isto sozinho. Lê um texto difícil em voz alta e vai comentando o que estás a pensar. Parece estranho, né? Parece. Mas é extraordinariamente eficaz para perceber onde está a tua compreensão a falhar. E por quê? Ah, Denise, então, devo ler poucos livros, muitos livros? Bem, o paradoxo da leitura extensiva ou intensiva, não é? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, conforme tudo aquilo que venho lido sobre a leitura em si, em primeira língua e segunda língua. A melhor coisa que pode fazer é simplesmente ler. Muito, de preferência por prazer. Renandiah e Jacobs, na antologia de Richard e Renandiah, dizem algo que parece óbvio, mas tem implicações que a maioria de nós ignora. A melhor forma de te tornares um melhor leitor é ler muito, ler por prazer. E ler textos que gostas. Não textos que devias gostar. Não textos que são importantes. Textos que genuinamente queres ler. É o melhor ponto de partida, convenhamos, não é? Por quê? Porque a leitura por prazer é a única forma de atingir
o volume de exposição que o cérebro precisa para automatizar as competências. Um leitor fluente em língua materna tem um vocabulário de cerca de 40 mil palavras de reconhecimento automático. Não as aprendeu no dicionário, aprendeu-as encontrando-as repetidamente em contextos ricos, diversos. E aqui está o paradoxo que Graeber identifica com uma honestidade que aprecio. Toda a gente sabe que ler muito é fundamental. E toda a gente deixa de o fazer quando a vida aperta. As escolas cortam tempo de leitura livre, os adultos abandonam os livros por falta de tempo, os currículos privilegiam a leitura intensiva, análise, gramática, exercícios, em detrimento da leitura extensiva, ou seja, volume, prazer, autonomia. E depois, perguntamos-nos por que razão não somos melhores leitores. Há uma dimensão específica que quero abordar porque sei que muitos de vocês navegam entre variedades do português. Entre o europeu e o brasileiro, entre o angolano e o português de Portugal, entre o moçambicano e o cabo-verdiano. Ler numa variedade que não é a tua primeira, não é ler numa língua estrangeira, mas também não é exatamente o mesmo que ler na tua própria variedade. É qualquer coisa ali no meio. Os esquemas de conteúdo e formais que trazes da tua variedade são uma vantagem enorme. Tens a gramática, tens o léxico nuclear, tens as estruturas, mas há referências culturais, expressões idiomáticas, registros específicos que podem criar aquela sensação estranha de percebo as palavras, mas sinto que estou a perder qualquer coisa. O que a ciência da leitura nos diz é: essa sensação é real, tem nome e resolve-se com mais exposição. Não com estudar a outra variedade, mas simplesmente ler mais nesta variedade. O cérebro vai construindo os esquemas que faltam de forma gradual e quase automática. Darton diria que é o mesmo processo que aconteceu com os leitores europeus do século XVIII, quando começaram a ter acesso a textos de todo o mundo. O contato cria familiaridade, e a familiaridade cria compreensão. Agora vamos conhecer os andaimes que podes construir para ti próprio. Gibbons fala de scaffolding, andaimes, no contexto do ensino. Mas o conceito aplica-se perfeitamente à forma como cada um de nós pode construir melhores condições para a própria leitura. O andaime é um apoio temporário, não é uma muleta permanente. É algo que te ajuda enquanto precisas e que retiras quando já tens solidez suficiente. Antes de ler, o que podes fazer para preparar o terreno? Quando vais ler algo que sabes que vai ser difícil, um texto de uma área que não conheces bem, um autor com uma escrita densa, um livro de uma cultura muito diferente da tua, dedica 5 minutos a construir contexto. Lê a sinopse, faz uma pesquisa rápida sobre o autor, olha para o índice, lê as primeiras páginas sem pressão, só para calibrar ali o tom. Isto não é batota, é o que os bons leitores fazem instintivamente. Durante a leitura, o que podes fazer para manter o fio? Lê com um lápis na mão, sublinha, faz perguntas nas margens, anota quando concordas, quando discordas, quando não percebes. O texto não é sagrado, é uma conversa. E nas conversas nós respondemos. Faz pausas ativas, a cada capítulo ou a cada sessão longa. Fecha o livro por 30 segundos e tenta resumir mentalmente o que acabaste de ler. Se não consegues, relê. Esta técnica, que Brown chama de monitorização da compreensão, é uma das mais simples e mais eficazes que existem. Depois de ler, o que podes fazer para consolidar? Fala sobre o que leste, com alguém ou em voz alta para ninguém. Faz como eu, um podcast e começa a falar sobre as leituras. Escreve 3 frases sobre o que ficou. Procura outros textos sobre o mesmo tema. A leitura não termina quando fechas o livro. Termina quando o que leste se integrou no que já sabes, quando se tornou parte dos teus esquemas. E vou continuar dizendo uma coisa que pode até ser polêmica. Abandonar um livro não é falhar. Eu já comentei isso várias vezes nas redes sociais. E Graeber e Gibbons confirmam.
falam muito da importância da motivação na leitura. Não é um fator secundário afetivo que pode ser ignorado em detrimento do rigor. É um fator central, cognitivo, que determina diretamente a qualidade da leitura. Um leitor desmotivado lê de forma superficial, retém menos, compreende menos, não porque seja preguiçoso, mas porque o cérebro não investe recursos cognitivos em atividades que não encontra valor significativo. Se um livro não está a entrar, se ler 50 páginas e ainda estás a lutar, talvez não seja o livro certo para este momento da tua vida. Talvez precises de mais contexto antes de o abordar. Talvez precises de um livro diferente para chegar a esse. E eu até digo isso aos meus amigos. Eu normalmente não escolho os livros é que me escolhem. Há livros que li na adolescência que não fizeram sentido nenhum, detestei. E que depois de adulta, ao passear em uma livraria, senti-me convidada a apanhar aquele livro e ler novamente. E então, naquele momento, com aquela maturidade de leitora atual, o livro fez todo sentido. Então, permita-se enxergar essas informações subliminares que acontecem na vida. Voltando. Renan e Jacobs defendem que os melhores programas de leitura dão aos leitores escolha, não escolha ilimitada, escolha orientada. Aqui tens 30 livros dentro de um tema. Escolhe o que mais te interessa. A autonomia na escolha cria investimento, e o investimento cria leitura real. O que fica então desta viagem, neste episódio? Passei as últimas horas, que acabaram por ser mais ou menos 35 minutos para ti, a estudar textos de William Grabe, Keiko Koda, Douglas Brown, Pauline Gibbons, Joy Jansen, e quanto mais lia, mais me apercebia de que estavam todos a falar de algo muito mais simples do que parece. Estavam a falar a respeito do leitor, pelo respeito do leitor. Respeito pela complexidade do ato de ler, respeito pelos diferentes pontos de partida de cada pessoa, respeito pelo fato de que compreender é um processo ativo, não passivo. Não acontece porque o texto existe, acontece porque o leitor trabalha. E a mensagem que eu quero que leves daqui, sejas tu um professor, um aluno, um leitor, um falante nativo ou aprendente de português, seja ele de Lisboa, Cabo Verde, Brasil, ou lusófono de Maputo, de Luanda, do Rio ou de São Paulo, a mensagem é esta. Ler mal não é uma sentença, é um ponto de partida. As competências que distinguem um leitor fluente de um leitor que luta não são dons, são estratégias, são hábitos, são andaimes que se constroem tijolo a tijolo, exposição a exposição. E a melhor forma de as construir, ler. Muito, por prazer, com curiosidade, sem culpa. Alberto Manguel escreve que o leitor é o guardião do passado e o explorador do futuro. Eu gosto muito desta ideia dele. Cada livro que abres é uma conversa com alguém que não está na sala, com um tempo diferente, um lugar diferente, uma mente diferente. E essa conversa, acreditem, torna-te maior do que és. Se chegaste até aqui, olha, obrigado. A sério, é a primeira vez que faço um episódio tão grande. Este episódio nasceu de um estudo, como disse lá no princípio, para uma apresentação de didática. Mas acabou por se tornar nisto, uma conversa sobre a nossa relação com a leitura. Ou um monólogo, se eu estiver falando sozinha. E acredito que é uma conversa que vale a pena ter entre nós, entre os amigos, entre a família, entre professores e alunos. E se queres continuar a navegar em português, subscreve então aqui a newsletter, acompanha o canal do YouTube ou lá no Instagram, porque aqui vais encontrar esse bate-papo sobre a língua, reflexões mais longas e também as referências bibliográficas daquilo que mencionei hoje. Se estás a me ouvir e ver estudando aqui no YouTube, ativa o sininho, porque há mais episódios a caminho sobre aquisição de vocabulário, escrita, história da língua portuguesa nos 4 cantos do mundo. E se conheces alguém, um professor, um estudante, um leitor, um pai preocupado com a leitura de um filho, partilhe este episódio. Às vezes, a coisa mais útil que podemos fazer uns pelos outros é dizer: não estás sozinho, e há formas de tornar
isto melhor. Até a próxima travessia. Boa navegação na nossa língua. Beijinhos!